Com a gente aqui ao vivo, o médico clínico geral, geriatra, doutor Alexandre Brito. Doutor, bom dia. O que é essa doença, hein, doutor? Bem-vindo. Vamos tomar nosso cafezinho aqui, né? Vamos tomar um café. Muito bom dia, é um prazer estar aqui novamente, tentando ser útil nessas informações, né, para o público em geral. A doença cerebrovascular é, mas de uma maneira mais simplificada, uma degeneração na circulação arterial cerebral, né, levando a uma queda de fluxo sanguíneo em determinadas áreas cerebrais, sejam essas áreas cerebrais micro-áreas ou áreas maiores, como é o caso dos AVCs, né, isquêmico e hemorrágico. Doutor, quais os sintomas, assim, no dia a dia? E tem alguma idade em que aparece com mais frequência? Pois é, na fase geriátrica, nos preocupa muito o processo degenerativo, que advém principalmente da hipertensão, da arteriosclerose, né? E aí vem diabetes, tabagismo, mas nos preocupa o processo degenerativo nos pequenos vasos cerebrais, né? Aqueles pacientes que não tiveram AVC ou ainda não tiveram AVC, infelizmente, vão convivendo com esse processo degenerativo em pequenos vasos e isso repercute muito na parte da memória, na cognição, na comunicação desses idosos. É o caso das demências, por exemplo, né? Então os sintomas são diversos, né? Tontura, participa de queda, não é? O processo do próprio AVC, que a gente já sabe muito bem que vai gerar déficits motores, mas nos preocupa enquanto geriatra o déficit cognitivo. Doutor, o que é que faz com que essa doença apareça nas pessoas? Tem alguma causa específica ou é um conjunto? Na verdade, o conjunto é muito pior e geralmente está participando, apesar do avanço farmacológico, na educação médica, as informações. Isso tem até participado na diminuição de óbito por doenças cerebrovasculares, no caso das doenças mais agudas, como os AVCs. Mas, entretanto, a hipertensão arterial é o componente principal. Quantas pessoas são hipertensas e não sabem que são hipertensas e por isso não tratam? E é importante fazer esse tratamento e manter esse tratamento. Quantas pessoas começam a tratar a hipertensão, mas desistem do tratamento porque quando observam que a pressão está bem controlada, acham equivocadamente que não precisam mais tomar o medicamento. Elas dão a sua própria alta, né? Pois é, e aí a gente sabe muito bem que o uso continuado dessas medicações vai protegendo o aparelho vascular, o cardiovascular, o cérebro vascular, o reno vascular, o renal. Isso se aplica também no diabetes. Com o conjunto de medicamentos que a gente utiliza, não é visando só que a glicose baixe, mas que haja uma proteção vascular para evitar esses desfechos que são as doenças cerebrovasculares. Repito, não é só o AVC, os AVCs, mas a degeneração de pequenos vasos que vão trazendo déficits funcionais cerebrais. Memória, por exemplo. Ao longo do tempo, qual é o prejuízo para a gente? Principalmente quem vai convivendo ao longo da vida e do processo de envelhecimento com esse quadro degenerativo, né? Hipertensão vai gerando isso e a arteriosclerose, que eu não citei aqui, o colesterol alto, né? Então essa associação ao longo da vida, quem não teve AVC ou isquemia, e até quem teve vai ter um conjunto de sintomatologia, principalmente que vai interferir no comportamento, na funcionalidade, na independência do idoso, na autonomia do idoso, no seu dia a dia. Vai ser um idoso que vai depender mais de terceiros e um idoso que vai interagir menos, que vai ter problema de raciocínio. A gente falou, na minha última participação, por exemplo, na epilepsia no idoso, que a principal causa é uma causa, o quê? Cerebrovascular. Doutor, tem prevenção? Tem como prevenir, diminuir os sintomas ou segurar ao máximo o aparecimento deles? Se você previne hipertensão, e a gente sempre fala aqui do básico geral, que é uma qualidade de vida desde do período da sua juventude, com alimentação equilibrada, atividade física, controle do peso, atenção para o tabagismo ainda, controle do colesterol, tratar com qualidade essas síndromes que são prevalentes na sociedade, como hipertensão, diabetes e a hipercolesterolemia, e acabar de vez com o tabagismo. Doutor, se a gente não se cuida agora, na juventude, depois de 60, 65, 70, já que a nossa vida está se prolongando mais, a gente vai sofrer um bocado lá na velhice. Exatamente. Você observe que, eu citei aqui que o índice de mortalidade, graças a Deus, tem diminuído. Em compensação, o curso crônico, a convivência com essa patologia tem aumentado com o aumento da expectativa de vida. Então é importante agregar aos anos da vida qualidade de vida.
e aí prevenindo essas doenças cardiometabólicas, cerebrovasculares, ao longo da sua juventude, enquanto adulto jovem, é importantíssimo. A partir dos 45 anos, a depender de patologias que o paciente já tenha, ele já aumenta muito o risco cardiovascular nele, né, e cerebrovascular nele para o longo da vida. Então é bom cuidar o quanto antes. Quando a gente fala das doenças, assim, no popular, da cabeça, cerebrovasculares, a gente fala muito do AVC, do derrame, a gente vê muito falar da isquemia, não é? Mas não é só isso. Tem muito mais que não cabe nem na palma da mão. Né? Tem muito mais. Os aneurismas, né? A estenose de artéria carótida, que a gente já citou aqui em outras participações, as malformações vasculares, que aí já entra o componente genético, né? A trombose, que é provocada dentro da placa de colesterol nessas artérias. Então, perceba que é uma gama, né? Por isso que muitas vezes a gente chama de doenças cerebrovasculares e não usa só esse termo no singular. Ô, doutor, e é assim, prevenção. Você previne uma coisa para que não aconteça a outra, para que essa outra não possa complicar a outra que está lá na frente. E assim, é uma pedrinha do dominó, que uma que desanda, vai desandando e derrubando todas as outras. Quando a gente trata bem, quando a gente tem um idoso e seus familiares que aderem bem às orientações, quando a gente tem hoje protocolos que evoluíram muito para acompanhar esses pacientes e oferecer uma proteção cerebrovascular, cardiovascular, renovascular. Então, infelizmente, a gente sabe muito bem que também existe um custo elevado nessas medicações de maior qualidade, vamos dizer assim, e que elas trazem, além do efeito, por exemplo, de baixar a pressão, de equilibrar a pressão, de equilibrar a glicose, efeitos simultâneos na proteção vascular. Uma medicação só tem vários efeitos positivos. Né? Por isso que a gente se preocupa muitas vezes quando o paciente quer controlar uma patologia complexa como o diabetes, por exemplo, tomando chá. Né? O chá tem um benefício em um dos fatores, mas quando a gente hoje, na evolução que nós temos hoje, tratamos com medicações que agem em outros fatores ao mesmo tempo, a gente ponta, né? E de fruto ponta, a gente muito estudo, né? Então nossos professores nos colocam numa missão de ter sempre o cuidado de sair dessa inércia terapêutica, de estar sempre procurando otimizar o controle das taxas e atingir metas. Gente, nós temos metas para atingir com vocês que estão submetendo ao tratamento dessas síndromes. Nós temos protocolos internacionais, protocolos globais, então não vai ser com um elemento que se faz muita propaganda que se vai resolver problemas complexos como esse. Quando o paciente e seus familiares aderem ao bom tratamento, os resultados são até surpreendentes, ainda nos surpreende de maneira positiva, tanto a proteção e quando tem que acontecer, o paciente está mais protegido contra sequelas maiores. Ele se protege mais, se recupera mais fácil. Doutor, nós temos um telespectador agora com a gente na live, ao vivo, o José Amaro Bernardino. Ele fala assim, ele é um paciente é uma pessoa que tem pressão alta, toma remédio, mesmo assim sente fortes dores de cabeça sempre. Aliás, todo dia. O que ele deve fazer? Bom, a avaliação clínica geral da cefaleia. A gente está entrando aí numa outra síndrome, mas que pode ser a cefaleia pode ser um sintoma clínico de alteração vascular. Pode ser, não é? Se há uma compressão de estrutura cerebral por uma má formação vascular, por exemplo, pode dar cefaleia. No caso dos aneurismas, o que a gente observa muito é que é uma cefaleia constante, mas ela não tem um nível mantido, ela vai piorando, a dor piora, tá? A dor se agrava, a intensidade, a gente tem que ter muito cuidado com isso, e principalmente se a cefaleia vem com sinais focais. Está tendo alteração na visão, está tendo um déficitzinho motor, está tendo outros sintomas e queixas associados àquela cefaleia, é preciso dar uma atenção maior. Mas muitas vezes a pressão é desregulada, não é? E a questão das enxaquecas também. Então são vários diagnósticos diferenciais. Por isso que eu digo que tem que ter, no caso da cefaleia em si, uma cefaleia persistente, tem que ter uma avaliação ampla, global desse paciente, ver se está tomando quais medicações que ele toma. A dosagem correta, exatamente, né? Então, Zé Amaro, procura o teu médico aí e relata para eles que você mandou aí na nossa live. Doutor, muito obrigado. É sempre muito bom conversar com o senhor. São dúvidas e assim, esclarecedoras os assuntos que o senhor traz aqui pra gente, tira todas as nossas dúvidas. A gente fica muito feliz. Volta semana que vem, tá? Muito obrigado, esperando sempre ser útil. É um prazer. Valeu, doutor Alexandre Brito, é médico, clínico geral, geriatra, né? Também muito obrigado, doutor.